Pessoal, boa noite aí para todo mundo que está aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui na aula do Twitter. Agradecer aqui o Daniel por aceitar o convite, porque está todo mundo animado para mexer. Ele é muito fã da Lumina. Daniel, obrigado pelo convite. Aqui o Daniel fez apresentações, mas de qualquer jeito, vou apresentar brevemente ele. O Daniel, ele hoje está na Lumina. Passou antes da Lumina pela Parallel e pelo Morgan, trabalhando no Ministério da Justiça no começo dos anos 2000, e é formado pela São Francisco em Direito, graduação de doutorado, também tem uma em Faculdade. Muito bom. Daniel, obrigado. Se quiser começar contando um pouco da sua trajetória e um pouco antes de você entrar no mercado profissional, como era você na nossa cidade, por que fazer direito, por que fazer São Francisco, e se na época o mercado financeiro já fazia parte da sua vida. Posso? Bom, obrigado pelo convite, pessoal. Deixa eu fazer algumas perguntas só preliminares, assim, de ordem técnica. Vocês estão me ouvindo bem no fundo? Ou, né? E eu não sei se estão gravando, estão filmando, etc. Eu posso falar sem microfone, sem nada. Segunda pergunta técnica: posso me mexer? Baixamente, andar para cima, para baixo? Terceira pergunta: só para entender o background de vocês, quem aqui faz economia? Quem aqui faz engenharia? Quem aqui faz direito? Administração? Outros? Tá bom. Não só para eu tentar calibrar um pouquinho. Então, finanças e que direito, originalmente. Quando eu estava na idade de vocês, eu definitivamente não tinha o menor interesse por finanças. Eu tinha um enorme interesse por economia e um dos pouquíssimos capítulos da economia que não me interessava era o de finanças, para ser franco. Eu pensei muito em prestar economia quando eu era vestibular. Eu estava entre economia, direito e medicina. E eram as três carreiras que eu contemplava. No final acabei indo para direito, porque eu vinha de uma família que, por uma série de motivos, carreiras seguras, direito, engenharia ou medicina eram as, assim, acho que há uma certa insegurança atávica na minha família que motiva o incentivo leve dos pais dizendo, não, claro, se quiser, mas olha, direito, medicina ou engenharia são as carreiras que... Eu acabei indo para isso, mas eu fiquei super tentado. A economia eu sempre adorei, mas finanças não particularmente. Logo no começo da faculdade, eu me envolvi muito, é uma coisa que eu aconselho bastante, assim, eu me envolvi muito em pesquisa logo no começo da faculdade, foi uma coisa formativa para mim. Eu fazia São Francisco, as aulas de São Francisco, tenho certeza que isso mudou radicalmente, mas elas eram, de forma inquestionável, terríveis. E o que era legal na São Francisco eram as pessoas, os grupos de estudo, o seu jeito de inquirir as coisas, as questões que eram legais, mas não era... Mas as aulas eram terríveis. E logo eu aprendi, assim, no meu primeiro dia, eu sentei, tinha um dos melhores amigos, a gente sentou na aula e, assim, aí entrou
entrou o professor, minha primeira aula na São Francisco foi sobre o direito natural e a importância da Shirley MacLaine no papel do direito natural e nos princípios que são dados através dos espíritos pelas eras. Aí a gente achou que era um trote. E aí, na hora que eu entendi, pelo menos metade da aula eu entendi esse professor não está mais vivo, então eu vou falar dele, tadinho, mas no meio da aula eu entendi. Hoje ele está com a Shirley MacLaine. Mas no meio da aula eu entendi que, sei lá, que ele era um espírita e que ele estava fundindo a coisa do espiritismo com religião, com direito. Eu falei, gente, que faculdade é essa? Coisa maluca e tal. E aí eu aprendi rápido que no São Francisco o segredo é você escolher as pessoas certas, os grupos de estudo certos, e eu meio que escapei e fiz uma coisa que foi muito legal para mim, que foi começar a pesquisar. E aí, logo no começo da faculdade, eu entrei nesse grupo que essencialmente era um grupo de filosofia do direito e filosofia política que buscava estudar a teoria da justiça, que é um problema que eu sempre me fascinou. E para os estudantes de economia, deixa eu dar um passo atrás para fazer uma digressão rápida, que é o seguinte, quando você estuda se alguma coisa... Teoria da justiça é um problema distributivo, certo? Assim, essencialmente, predicar uma distribuição, predicar justiça ou injustiça a uma distribuição implica discutir um critério que você acha que é um critério ótimo do ponto de vista social em relação àquela determinada distribuição de bens e direitos que por definição, tem que ser escassos. No mundo de abundância infinita, o termo justo ou injusto não faz sentido. Qualquer que seja a distribuição que você queira fazer aqui na sala, de qualquer bem ou direito, no mundo onde qualquer que seja a coisa que você esteja distribuindo, ela é absolutamente infinita do ponto de vista de abundância, faz sentido falar que é justo ou injusto? Tipo, se o tempo fosse infinito e vocês vivessem para sempre, eu perder o tempo de vocês, vocês não se sentiriam uma perda de tempo, né? Se o dinheiro fosse infinito, se os recursos forem infinitos, eu cobrar a entrada para a aula, não pareceria injusto. Se a energia fosse infinita, a gasolina que vocês gastaram no carro para vir até aqui, ou no ônibus para vir até aqui, ou a energia que foi consumida no trem ou no metrô para vir, também não pareceria justa ou injusta, né? O predicado justo ou injusto depende de uma circunstância prévia, que é a escassez. Então, num certo sentido, tanto a economia quanto o direito, eles nascem como primos irmãos de um problema fundamental, que é o problema da escassez. A economia, ela se desenvolve, do ponto de vista da teoria ética, a partir deste problema fundamental, que é o que eu faço quando o que eu quero é mais do que o que eu tenho. O que eu faço para ter mais do que o que eu quero, e o que eu faço para dar os incentivos corretos para ter mais do que eu quero. O direito parte do problema de, olha, dado que eu não posso ter mais do que eu quero, como é que eu aloco, dado que eu quero mais do que eu tenho? E essas duas tecnologias de resolução de conflitos e arbitragem de distribuições e de alocações em sociedade nascem por conta de um problema fundamental, que é o problema da escassez. O que eu faço quando eu quero mais do que eu tenho e quando eu tenho menos do que eu quero? E aí eu comecei, no primeiro ano de faculdade, eu comecei a estudar isso, e é difícil você estudar isso de um jeito sério se você não aborda diferentes dimensões do problema. A primeira delas é empírica. É uma coisa que os juristas não gostam muito, mas tem essa coisa chata que são os fatos. Você pode falar até amanhã, você pode subir no palco, fazer um discurso maravilhoso, invocar a Constituição, falar dos princípios, mas no final do dia tem antibiótico no posto de saúde, não tem esparadrapo, não tem vacina, não tem. No final do dia tem essa desgraça que são os fatos. Então, tem um desafio que é um desafio pouco usual na Faculdade de Direito, espero eu, muito mais usual na Faculdade de Economia, que é um desafio do empirismo, né? Do entender e pesquisar os fatos sob o viés metodológico correto. E é uma coisa que eu tive muita sorte de começar a pensar nisso muito cedo na faculdade. Aí tem um segundo desafio do ponto de vista da teoria da justiça, que é pensar nas perspectivas ex ante e ex post, né? Dizer que alguma coisa é injusta ou injusta, justa,
depende muito de qual é o critério que você está tentando adotar. Se é o critério na partida ou na chegada. Como é que eu faço para modelar as regras dos incentivos da sociedade para ter uma configuração ótima do ponto de vista das regras de partida e das regras de chegada? E é muito difícil começar a discutir isso sem entender economia. Aí eu comecei a estudar economia eu comecei a estudar economia no segundo ano de faculdade por conta da filosofia, por conta do direito. Aí eu toquei um projeto de pesquisa. Aí meu projeto de pesquisa foi um projeto um projeto longo, mas em filosofia que tinha essas três dimensões. Aí eu acabei me apaixonando por economia por conta disso. Terminando a faculdade, terminando a graduação, eu fui fazer pós-graduação meio com a cabeça de política pública, porque, obviamente, para quem estuda essas coisas, então, o tema de fundo da minha formação intelectual foi inteiro o tema da alocação, tanto em direito quanto em economia, foi o tema da alocação sob condições de escassez. Obviamente, é difícil imaginar onde isso se reflete de forma melhor do que em política pública. Como é que você desenha os incentivos corretos, como é que você desenha os incentivos tanto distribucionais quanto do ponto de vista de produção. Né? E aí pensei, pô, eu vou estudar política pública, eu vou estudar direito aplicado à política pública. Aí, na época, Harvard oferecia, na época em Harvard tinha um orçamento, que a partir de hoje não é Harvard oferecia esse diploma, esse joint degree. Você podia fazer escola de direito e podia fazer escola de governo, que é o equivalente ao que seria a administração pública aqui no Brasil. Você podia montar a sua grade e fazer economia do setor público, desenho de sistemas, cara, desenho de sistemas tributários, não tinha nada a ver com aluno. E então eu fiz micro, macro e finanças públicas na escola de governo. E basicamente fiz tudo menos finanças. Aí na escola de direito, eu estudava bastante tributário e tal, eu comecei a minha introdução a finanças por conta do direito, de tributação. Então foi meu projeto de conclusão de curso em Harvard foi em derivativos, foi basicamente por que as regras tributárias diferem quando por meio de derivativos você consegue montar operações cuja natureza financeira é idêntica. Por exemplo, renda variável, você facilmente transforma uma operação de renda variável em renda fixa, mas um tem uma tributação de X, outro tem uma tributação de Y, e por que raios o fisco não entende que do ponto de vista financeiro essas coisas são a mesma coisa. Essa foi a minha tese de conclusão de curso. Aí você tem que estudar um pouquinho de derivativos. Então, aí eu acabei indo para finanças, mas foi um caminho muito torto. Tanto que quando eu voltei da faculdade, eu fui trabalhar no governo. Fui para banco, fui... Então, meu caminho para chegar em finanças foi bastante acidental. Puxando o gancho do início da carreira um pouco diferente, né, dos seus pares de mercado, da sua carreira no setor público, você acha que esse início diferente te permitiu de construir uma visão de Brasil estando dentro do Estado? Tá filmado isso, né? Vou falar com o presidente, precisa ter um certo cuidado. Então, obviamente, eu trabalhei no primeiro governo do Lula, era muito novo. Também essa história foi absurdamente acidental. Acho que eu era 10 anos mais novo do que o segundo secretário mais novo da equipe econômica, que era o Marcos Lisboa, aliás, que tinha 27, acho que ele tinha 39. Eu era secretário de Direito Econômico e ele era secretário de Política Econômica. Então, obviamente, o que eu vou te falar está datado. Né? Deixa eu começar. Posso começar pelas diferenças e depois a gente vai para as similitudes? Então, primeiro, quando eu fui para o governo, me chocou. Eu fui com o seguinte a pior. Todo mundo diz, você vai ver, é muito frustrante, não dá para fazer nada no governo, todo mundo que vai lá, fica lá 4 anos e volta super decepcionado, e tem um limite o que você pode fazer, as amarras institucionais são enormes, etc. É chocante o quanto isso não era verdade
em 2003, janeiro de 2003, que foi 20 anos. Chocante o quanto isso não era verdade. O executivo podia fazer muita coisa. Por bem ou por mal. Você conseguia construir muita coisa e conseguia, obviamente, tinha muito problema, se você quisesse. E o Congresso era um grande obstáculo, mas o locus decisório, tentando ser eufemístico para efeito do YouTube aqui, mas o locus decisório não era o Congresso, era o Executivo, e tinha um balé, tinha uma dança, em que o Executivo desenhava a política pública, negociava pesadamente com o Congresso, eventualmente fazia concessões, por bifurcar o julgamento sobre a natureza das concessões e quão polêmicas elas eventualmente se tornaram ao longo do primeiro e segundo mandato do governo, mas eram concessões desenhadas para aprovar uma determinada política pública. Essa coisa que a gente tem, estou começando por essa diferença, essa coisa que a gente tem hoje no Brasil, que é esse parlamentarismo informal, que é o parlamentarismo sem accountability, é o parlamentarismo sem imputabilidade. É uma loucura, né? Você para pensar, hoje, entre emendas impositivas e a forma com que se passou a regulamentar a validade das medidas provisórias e a caducidade dos projetos de lei, hoje o Congresso manda para burro, mas o presidente não sobe o parlamento. No parlamentarismo, você fala, bom, beleza. A agenda de governo, não a agenda de Estado, é uma agenda do primeiro-ministro, do Congresso, mas quando você tem um impasse político, ou quando o centrão de lá liga o taxímetro e fala, agora não aprovo nada, C, se o presidente sente que o Congresso está boicotando a agenda popular, ele, no limite, pode convocar a eleição. Dissolve esse parlamento, tem voto de desconfiança, e você tem uma eleição. Este não é o caso do Brasil de hoje. Hoje, o Brasil, você tem o locus decisório inteiro no parlamento, sem nenhum tipo de freio contrapeso para isso, e o executivo ele está muito mais na carona hoje do que ele jamais esteve. Isso é uma diferença importante. Eu não sei, eu não sei quão frustrado eu ficaria se tivesse ido para o governo hoje. Eu fiquei chocado em quanto dava para fazer, estando foi de longe a melhor experiência da minha vida. De longe. Assim, eu acho, sei lá, o Brasil é um país com desafios, é um país muito pobre, é um país muito desigual, é um país muito sentido. Gente, assim, se vocês derem sorte na vida, tem que fazer serviço público. Tem que fazer serviço público. É muito chocante, é muito diferente. Olha, eu acho filantropia importante, eu sou engajado em filantropia, a gente é doador aqui do INSPER, a gente participa, a gente tem um monte de causas, etc. Mas, assim, você quer fazer a diferença para valer, não é ONG, não é doar, não é... Cara, serviço público é impacto na veia, faz muita diferença. Para mim foi chocante descobrir quanta diferença faz. Diferente do que os meus amigos que foram dedicar à atividade parlamentar me contam. Ali é muito mais outro ritmo, é muito mais frustrante, etc. A segunda coisa que eu aprendi trabalhando bastante no governo e que me foi útil nessas 2 últimas semanas, não sei se vocês notaram, mas o mundo deu uma chacoalhada nas últimas 2 semanas. Você pega a reação de Wall Street da Faria Lima e a turma que trabalha na Lumina nas nossas reuniões de segunda-feira, mas você pega esse pessoal de Wall Street e da Faria Lima discutindo a famosa coletiva do Trump, em que ele foi lá e disse, bom, agora eu vou anunciar uma tarifa recíproca, que não é bem uma tarifa recíproca, que não tem nada a ver com proteção efetiva, numa equação essencialmente tola, para ser elegante, uma elasticidade que não é elasticidade, ótimo,
é uma lista de países errada com uma proteção efetiva que não corresponde a, de fato, a proteção efetiva, uma tarifa que não é uma tarifa, de uma equação que também está errada, uma conta de elasticidade que não faz o menor sentido, e mesmo que isso tudo não fosse o caso, a lógica de você endereçar déficit comercial essencialmente no componente de goods e não sequer no componente de bens e serviços via tarifa, é tudo tão maluco e tão nonsense, a começar da tripulação dos pinguins e terminar pelo domínio de internet na cartolina, na coletiva do Trump das 4 da tarde, é tudo tão nonsense que muita gente no mercado financeiro falou: aham, Trump está jogando xadrez tridimensional. E a diferença entre, do ponto de vista de data de vigência da política, entre o anúncio e o início da política tarifária, porque ele está criando espaço para negociar e é uma grande estratégia, e aí claramente a narrativa pivotou para vendo, isso tudo era um grande plano, etc. Quem trabalhou no governo aprende a assumir o seguinte: quando algo parece idiota, em geral é idiota. Estando lá, você aprende. Porque a forma... E aí você fala, não, mas os Estados Unidos é diferente do Brasil, não sei o quê. Mas tem uma coisa que eu pelo menos aprendi, de gente a gente, que é você abrir a porta da sala, virar para o presidente da República, qualquer que ele seja, falar: o senhor está louco. É muito difícil. É muito difícil aqui, é muito difícil nos Estados Unidos. É muito difícil em qualquer sistema presidencial. É muito difícil. Então, o que acontece lá nos Estados Unidos, me parece, é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. O presidente Lula acontecia isso, certamente com a presidenta Dilma acontecia isso, e acho que com uma probabilidade imensa mesmo com o presidente Bolsonaro, que é o sujeito ter uma ideia completamente torta de causa e consequência em relação a um desenho qualquer de política pública. O que está fazendo não vai lá e fala: presidente, para de falar bobagem. Fala: presidente, essa sua intuição é genial. E acho que, no fundo, o que o senhor está querendo dizer é... Aí ele vai lá e fala o contrário. Eu fazia isso o tempo inteiro, velho. Não. Não com o presidente, mas com uma ministra que se torna presidente depois. Era só assim que você tinha que trabalhar com ela. Mas, não, ministra, a senhora tem toda a razão, é incrível. A senhora tem 1000% de razão. Aí você descreve o que ela acabou de dizer, essencialmente o que ela disse é levado ao menos um. E aí você vai manobrando, às vezes você sobrevive, às vezes você não sobrevive. E acho que é assim, e é muito assim. É muito assim. Então se você lê um pouco sobre o Trump durante o primeiro termo do governo dele, assim, pode parecer maluco, mas eu realmente acho que você você não é obrigado a ter Economics of Trade para ser presidente dos Estados Unidos. Não tem um cursinho de verão dizendo assim: você sempre será um importador líquido de poupança e incorrerá num déficit no seu balanço enquanto você investir mais do que você poupar. É uma equação fundamental macro. Ninguém vai lá e explica para o presidente da República, entre aspas, que S menos I tem que ser igual a X menos M. Os engenheiros e administradores e advogados, depois a gente conversa no cafezinho. Mas ninguém vai lá e não tem esse crash course. Eu acho realmente que o Trump pensa assim: eu vou colocar... os Estados Unidos é uma grande empresa, como toda grande empresa, quando eu vendo mais do que eu compro, eu estou indo bem, faço o que eu vendo, eu acho que ele acha... É maluco a gente estar falando do presidente dos Estados Unidos, mas eu acho, honestamente, que é tão simples quanto isso. Você vai lá ler a biografia, você vai ler o livro do Bob Woodward, ele fala das aflições do Gary Cohn tentando explicar isso para o Trump, e não tinha jeito. Os livros do Michael Wolff também. Eu acho que ele realmente acha isso. Ele fala: poxa, se eu começar a produzir mais nos Estados Unidos, eu vou gerar mais emprego nos Estados Unidos. E acho que essa coisa que é importante em economia, que é importante em direito, e que é mega importante na atividade de investir em finanças, que é pensar em
condições de primeira ordem, condições de segunda ordem, depois pensar em causa e consequência, e pensar quais são os efeitos imediatos e imediatos das coisas que você faz, de forma dinâmica, não acho, eu realmente não acho. Então, essa coisa essa habilidade de entender que é dinâmica dentro do governo, para mim, é super útil. É muito útil. Você comentou um pouco de por que começar no setor público reversivo. Por que depois transicionar mais especificamente para o mercado financeiro? Claro. Olha, eu fui parar num banco de investimento também, como sempre. Né? Mas, assim, depois de 4 anos de governo, tem uma coisa que lidar com coisas de impacto vicia. A verdade é essa. Você vai para o governo porque você tem um senso cívico e é muito legal, mas depois de 4 anos, acordando todo dia de manhã e resolvendo um problema grande e de forma multidisciplinar, então acho que são duas coisas. Assim, impacto vicia, multidisciplinariedade vicia. Quem está fazendo engenharia aqui, tipo, estuda um pouco de economia, um pouco de lógica, um pouco de matemática, um pouco de direito, e aí você começa a resolver os problemas de forma interdisciplinar, depois você nunca mais consegue olhar o problema de engenharia do mesmo jeito. Quem está fazendo economia, você entende um pouquinho de direito e você percebe essa outra dimensão, digamos, que é essa dimensão deontológica, a dimensão do dever ser das coisas, e essa coisa do código binário lícito e ilícito, na hora de você desenhar incentivos na modelagem econômica, você nunca mais modela as coisas do mesmo jeito. E certamente, se você faz direito, a hora que você entende, tem essa coisinha que chama incentivos, que afeta o comportamento e que isso é mais importante do que 40 mil princípios kantianos, você nunca mais vai entender a modelagem das regras jurídicas do mesmo jeito. Então interdisciplinaridade vicia, ser interdisciplinar é muito importante, e impacto. Então, ao final desses meus 4 anos, a gente tinha participado de uma agenda institucional super ambiciosa, então a gente tinha criado a gente tinha inventado a recuperação judicial, que não tinha no Brasil, a gente tinha criado um marco legal para securitizar coisas, a gente tinha mudado a lei do leasing, a gente tinha essencialmente privatizado o seguro, a gente tinha mudado o mercado securitário, a gente tinha mandado uma reforma do sistema de concorrência, a gente, cara, é tanta coisa que a gente fez durante 4 anos que são super legais. Aí depois dá aquela sensação de abstinência. Você fala, eu vou voltar e vou fazer. E aí me venderam a ideia de que trabalhar no banco de investimento ia resolver um problema de impacto, porque você ia lidar com CEOs e grandes coisas, e grandes M&As, e grandes ofertas, e eu acreditei. Então eu acabei indo para o mercado financeiro por isso, assim, pela crença algo equivocada de que lidar com CEOs o tempo inteiro significa que você está lidando com questões de impacto o tempo inteiro. Spoiler, não necessariamente essas coisas são equivalentes. E uma curiosidade também, acho que muitas pessoas aqui na cidade têm curiosidade sobre as diferenças entre job description que você tinha como banqueiro de investimento e depois a transição para Faraon e assim, de fato, como investidor. Qual era a transição e quais eram as similitudes e diferenças disso? É muito diferença. O direito é muito mais útil para mim como investidor do que investment banking. Totalmente, não tem nem comparação. Né? Acho que o treinamento que você tem num banco de investimento é modelagem. Modelo de pé, entender unit economics de um negócio, tipo, entender que a vontade de pé é um balanço, um DRE, um fluxo de caixa. Isso é super importante, mas você não precisa estar no banco para aprender a modelar. Companhias e negócios. Ao passo que o que eu faço hoje em dia não é super trivial, a parte da funcionalidade jurídica é um pouco menos trivial do que botar modelo de pé. O trabalho de banqueiro vai se transformando ao longo do tempo.
no Brasil e acho que em muitos outros lugares do mundo também. Eu não trabalhei pouco tempo nos Estados Unidos, no Morgan Stanley lá, então não saberia te dizer se é radicalmente. Eu fiquei meses só, fiquei anos só nos Estados Unidos. Mas eu interajo muito. De lá, eu suspeito que uma versão atenuada são um pouco do mesmo, é um pouco o mesmo fenômeno. É o seguinte, com raras exceções, quando você vai subindo, quando você vai progredindo na carreira, a primeira fase do trabalho no banco de investimento é uma fase analítica. Então, tem um ferramental que é legal, é importante e tal. Mas a partir do momento que você vai progredindo na carreira, dar certo no banco de investimento é se estar bem em vendas. Vendas. Você é um vendedor de serviços financeiros. Não tem nada de errado com isso. Aliás, é legal pra caramba trabalhar com vendas. Se gostavam, é legal pra caramba. Mas é isso que isso é. É um serviço de vendas. Quando você está vendendo, é mais importante ser convincente ou ter razão? Ser convincente. Você está vendendo, não adianta. Pelo contrário, você ligar para o seu CEO cliente e falar: seu idiota, eu falei que não era para você comprar essa companhia, não é uma boa ideia. Aliás, para quem está na faculdade de economia e pensa em incentivos, vocês já aprenderam que, do ponto de vista organizacional, a cara de qualquer organização no curto prazo é a cara das pessoas que a compõem e no longo prazo é a cara dos incentivos que a desenham, certo? Princípio básico organizacional. Então, num banco de investimento, você ganha o teu FII se a tua recomendação para o teu cliente é faça algo. Se a tua recomendação para o cliente é não faça algo, como você trabalha no êxito, você não ganha o FII. E, claro, você é honesto intelectualmente, você faz análise, quando você acha que é uma bobagem, você fala para o teu cliente que é uma bobagem, porque a lógica é, se você for honesto, ele vai dar valor ao seu conselho e vai voltar de novo, porque é um jogo de longo prazo. Na vida real, em equilíbrio dinâmico, seu cliente quer comprar com outra companhia, você monta o modelo, fala para ele que é uma péssima ideia comprar com a companhia, tem outros 30 banqueiros que falam, você é um gênio, é uma ótima ideia. Aquele cara lá é muito conservador, ele não entendeu a sua grandeza, o seu brilhantismo. Vai lá, tipo, ouse ser grande, ouse ser corajoso, quando os outros não são. Ninguém nunca ficou rico sendo covarde. Aí as pessoas vão lá e faz, e você é demitido. Então, o equilíbrio dessa indústria é que o percentual de vezes onde o banco de investimento vira e fala para alguém não comprar uma empresa, ou não fazer uma oferta, ou não emitir naquele preço, é reduzido. É um trabalho de vendas. E tá tudo bem. E é super legal. Tem gente que gosta de ser convincente, tem gente que gosta de ter razão. Ao longo do tempo, eu fui descobrindo que eu gostava mais de ter razão do que de ser convincente. Mas é uma escolha. É uma escolha. E uma vez que você cai essa ficha, você não consegue mais. Você não consegue. Você não consegue. Se você acha que é uma ideia ruim, você fala que é uma ideia ruim. Então enquanto eu trabalhava no banco, eu achava que eu estava fazendo o meu dever para um acionista, que era ser um bom vendedor de serviços financeiros. Agenda social intensa. Tipo, assim, a coisa de 3 cafés da manhã com o CEO, os 2 almoços e 4 jantares por dia. Tipo, depois de um tempo, eu não achava mais chique, não achava mais legal, eu não achava, tipo, não era uma coisa que me pegava. E com isso eu achava o máximo. Eu saí do serviço público, né? Então tudo era assim, era muita infraestrutura, muito dinheiro, muito glamour, eu achava tudo massa. Mas de novo, para mim passou rápido, assim. E aí eu resolvi estar numa atividade. A minha mãe entende até hoje, então, você era presidente do banco, você pediu demissão para começar do zero num hedge fund. O que é um hedge fund? Que não está no Brasil. Tipo assim, seu idiota, sabe? Mas é uma escolha que você... É uma escolha não de vocação, porque nem acho necessariamente que eu tenha essa vocação toda, mas é uma escolha de como você quer passar a sua vida, no final. E eu realmente... Ser investidor é um privilégio. Você essencialmente, quando você é investidor,
você opera num mundo estocástico o tempo inteiro. Nada é o que é. As coisas, você aprende a ver o mundo através da lente das distribuições de probabilidade. Você não tem bola de cristal, mas você começa a botar preço no sentido probabilístico tudo. Você fica viciado em botar preço nas coisas do jeito que reflita a incerteza que as coisas têm e a incerteza associada à sua capacidade de entender a incerteza que as coisas têm. Você acha que você sabe qual é o formato da probabilidade, da distribuição de probabilidades, mas no fundo não é, né? Se você perguntar a história da Nassim Taleb do Peru, do Dia de Ação de Graças, é isso. Se você perguntar para o Peru como é que está a sua vida, ele fala, eu estou bombando, estou me tratando bem, estou me engordando todo dia, estou me trazendo comida. Isso, tipo, aquele pessoal do viveiro são os losers, porque eu estou sendo bem tratado pra caramba. Até trouxeram champanhe ontem para mim. Aí um dia aparece alguém com machado. Né? Se você perguntasse para o Peru às vésperas do dia onde ele é degolado, para inferir qual que é a probabilidade de distribuição, ele falava, ó, uma linha assim, é uma exponencial de bem-estar daqui até o final da minha vida. Aí veio o machado. Né? Então, você ser um investidor implica aprender a operar no mundo, tudo que eles chamam de mundo estocástico, lidar com essa incerteza e aprender a mitigar essas incertezas de 1 milhão de jeitos. Isso é um desafio intelectual muito legal. Você estuda o tempo inteiro, você literalmente estuda o tempo inteiro. Todo dia você começa pensando sobre uma coisa na qual você não entende nada e termina o dia entendendo um pouquinho menos do que nada. E você está o tempo inteiro tentando calibrar essa incerteza e mitigar ela de 1 milhão de jeitos. E eu pessoalmente, eu acho isso o máximo e quero fazer isso o resto da vida, porque eu não vou conseguir fazer. Você passou pelo governo, pelo MOG, pela FAO. Como essas passagens influenciaram a estratégia da Lumina, a criação da Lumina? Acho que, nesse sentido, qual é a estratégia, a filosofia de gestão? Tá. Deixa eu dar, então, alguns passos atrás. Vamos lá. Eu tenho um jeito um pouquinho diferente, talvez, de enxergar mercados de investimento do que, sei lá, vocês vão ter numa aula aqui, ou pessoal que... Alguém já teve café, asset pricing na faculdade? Alguém? Quem já teve asset pricing? Quem já teve aula de asset pricing? Então deixa eu tentar dar um resumo de 5 minutos de asset pricing, do jeito tradicional, do jeito que se ensina e do jeito que eu vejo. E para quem teve a aula, vocês vão querer me matar, porque vai ser super redundante, mas vai ser rápido. Tá? Então deixa eu dizer o seguinte. Em tese, o princípio é mais ou menos o seguinte. Mercado é uma instituição que agrega um monte de preferências de um monte de gente que quer comprar e vender coisas todos os tempos, todos os dias, em todas as micro frações de segundo que você tem em qualquer tipo de transação ocorrendo. Neste processo, como todo mundo sabe um pouquinho, desde que você não tenha informações privilegiadas e esteja comprando ou vendendo ativos com base em informação privilegiada, em certa medida, na média e ao longo do tempo, e de forma relativamente equilibrada, o mercado, na média, vai refletir toda a informação disponível para as pessoas que estão botando preço nessas coisas. Legal. Se isto é assim, o mercado compensa com mais retorno os ativos que são mais arriscados. Em algum percentual do tempo, porque este é o funcionamento dinâmico do mercado, o teu papel é ser mais esperto que o seu vizinho e pegar aquela fração de segundo onde aquela coisa, o preço por aquela coisa, ainda não reflete
o risco que ela tem, e comprá-la, e em comprando essa coisa por um preço que ainda não reflete o risco que ela tem, quando você compra ela, o que acontece com o preço? Quando você demanda ela, o preço sobe, até que o preço passe a refletir o risco que aquela unidade daquela coisa tem. Também conhecido como não existe almoço de graça, mais ou menos. Não é que não existe almoço de graça. Por uma microfração de segundo existe almoço de graça. É que alguém vai lá e pega ele e ele deixa de ser de graça. Porque a hora que eu pego o meu almoço de graça, eu chego para você e falo, quer comprar o meu almoço que eu acabei de comprar de graça? Quanto custa? Ah, custa metade do que o almoço de verdade lá no bandejão custa, porque o meu foi de graça. Aí o que você faz? Você pega o almoço de mim e vende para Maria e fala, quer comprar o meu almoço? Ah, quanto custa? Custa 75% do que o almoço custa no bandejão. Por quê? Porque você só comprou por metade. Aí Maria compra e fala, pô, legal, deixa eu vender para o Gabriel. Por quanto? Por 90%. E rapidamente, em uma fração de segundo, o que acontece? O almoço de graça que eu acabei de pegar, agora está precificado exatamente igual ao almoço do bandejão. O mercado está em equilíbrio. Isso funciona de forma quase que instantânea, refletindo todas as informações disponíveis. Todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. Ok. E por conta disso, vamos partir do princípio geral de que o risco ele é remunerado com retorno e não há retorno sem risco. É isso. E o papel do investidor é ser mais esperto que o seu vizinho e fazer parte desse ajuste dinâmico. É isso. Esse ser mais esperto do que o vizinho é o que o mercado chama, para não entrar no que é o QFM, errado, mas para não entrar no QFM, é o que o mercado chama de alfa, que é a parte do teu retorno que não é explicada pelo risco incremental que você tomou na margem, naquela coisa que você comprou, e a parte da remuneração, que é a remuneração pelo risco, é o famoso beta. Então, vocês aprendem, e aí todo mundo vai lá ver, e vê o Warren Buffett, e vê as coisas, e vê as palestras, e aí o cara que é bom pra caramba é o cara que ganha alfa. E o cara que só ganha o retorno do mercado é o cara que só consegue botar o beta no bolso menos os FIIs. Então, a pergunta é, quem é o investidor que consegue gerar alfa? Tudo no que eu acabei de escrever está errado. Tudo, sem exceção. E eu precisaria, assim, na minha opinião, tudo que eu acabei de escrever está errado. E a gente precisa de horas para discutir o porquê, onde está. Eu acho que desde 1976 que a academia tem um paper, assim, seminal sobre o QFM de 76, que desmonta o QFM. Tem muita coisa que já rolou na literatura de lá para cá, mas como é fácil de fazer a conta com o QFM e como é fácil de reduzir o risco ao beta, que essencialmente os não economistas não fez a aula, a redução, você define o risco a partir... As pessoas falam que você define o risco a partir da variância, né, ou da volatilidade, mas tecnicamente você define o risco a partir da covariância, para ser um pouquinho mais preciso. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, eu explico para os não economistas de jeito, acho bonitinho, mas só guarda essa informação. Então a história é, ser investidor é ser mais esperto. A Lumina está criada a partir da seguinte premissa. O mercado é muito mais complexo que isso. Não é verdade que ele é semi-eficiente. É verdade que não tem almoço de graça. E é mais verdade que não tem almoço de graça do que as pessoas imaginam. E como é mais verdade do que as pessoas imaginam que não tem almoço de graça, se eu estou comprando alguma coisa e estou sendo bem remunerado e meu risco de perder dinheiro é muito pequeno, qual é o outro risco que eu estou tomando que eu não estou enxergando? Porque como não tem almoço de graça, deve ter algum outro risco. Então, do ponto de vista filosófico, a Lumina inteira foi criada na busca de quais são as dimensões não observáveis de risco que não estão refletidas em como o meu retorno vai variar, em quanto aquele fluxo de caixa vai variar, em quanto dinheiro eu posso perder. O que está acontecendo? O que está acontecendo que eu estou ganhando dinheiro sem tomar risco? É um milagre? Nunca é um milagre. Então, o que é? E a hora que você aprende a mapear quais são as razões pelas quais você está ganhando dinheiro sem tomar risco no sentido estrito, a hora que você tem uma teoria de por que, então, você está ganhando dinheiro, aí você começa a procurar
situações onde você está ganhando dinheiro sem tomar risco. Porque agora você entende que não é um milagre, que não é que você é mais esperto, agora você acha que você mapeou, você tem uma teoria do mundo, você acha que você sabe como as coisas funcionam, você agora está procurando situações que têm aquele tipo de padrão que é tipicamente gerador de retornos com risco menor do que o risco percebido pelo mercado. Quais são essas situações? Quais são esses padrões? Quais são esses mapas da mina? E a partir de que filosofia a Lumina está criada? Tem algumas caixinhas que são umas caixinhas bem típicas, né? A primeira delas tem um jeito chatinho financeiro de descrever ele, tem um jeito matemático de descrever ele, tem um jeito, eu acho, mais intuitivo de descrever essa primeira caixinha, que é o seguinte. Quando vocês têm um problemaço, vocês já tentaram resolver um problema grande, complicado, estando afogados com alguma outra coisa? É duro. Neste momento, vocês estão resolvendo um problema complicado e estão afogados com alguma outra coisa, alguém dá para vocês o tempo para resolver o problema de vocês e organizar uma transição para um mundo melhor, com calma, vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. Na tradução para o financeiro, você achar soluções de financiamento para companhias que têm uma certeza grande de que, com tempo e com calma, elas vão poder se acertar a um custo de capital muito mais baixo do que o custo do dinheiro. Daqui a pouco. Mas você está dando para eles a latitude para se organizar, tipo um bote salva-vidas para se organizar, mas você tá deixando eles saírem do teu bote a qualquer tempo. Você está dando para eles a opção de te pré-pagar. Vale muito para a companhia, sempre que ela está em transição. Em transição de estado da natureza A para estado da natureza B. Na faculdade de economia, é engraçado como isso se traduz. Desde a Revolução Marginal, vocês sabem, estudantes de economia, que o preço de qualquer coisa se dá na margem, certo? O preço da comida não tem nada a ver com quanto você tem na despensa, tem a ver com quanta fome você está naquele momento, né? É a unidade marginal, a utilidade marginal da unidade marginal que determina o preço das coisas. Vocês na faculdade de economia aprendem isso. O preço da comida na margem depende da fome que você tem, não de quanta comida você tem na tua despensa lá em casa. Certo? O mesmo acontece em finanças. O pricing, a precificação da unidade marginal de capital, como qualquer coisa, também funciona assim. Se uma companhia se financia a 30%, mas acha que vai se financiar 30% ao ano, porque ela está prestes a pedir uma recuperação judicial, está quase falindo. E ela acha que se ela vender um ativo, ela vai resolver todos os problemas, mas ela precisa de contratar um banqueiro, tocar um processo, ela precisa de 1 ou 2 anos, aí quando ela vender o ativo dela, tudo vai ter que ser resolvido. E aí ela vai se financiar 12% ao ano. O que é racional para o CEO dessa companhia fazer? Usar o dinheiro da Lumina a 40% ao ano, apesar dela se financiar apenas a 30%, e poder, dali a 2 minutos, vendendo esse ativo, pré-pagar a Lumina e pagar esses 40% ao ano durante 180 dias. E aí refinanciar a companhia com calma pro resto da vida dela, ou fazer um bom negócio, que é financiar a companhia dele por anos a 20%, a metade do custo. O bom empresário, o bom CEO, o bom operador, ele aprende a maximizar o valor presente líquido dos reais ou dólares que a companhia dele gera. Tanto faz para ele a taxa interna de retorno, o custo efetivo, e mesmo que intuitivamente o empresário, isso é groselha para ele. Tanto faz. Ele não olha a tira, ele não olha a yield. O que ele olha é o seguinte: se eu acessar o capital da Lumina, quantos reais eu gero ou perco? Se eu acessar o capital do Itaú, quantos reais eu gero ou perco?
se eu acessar o capital do BTG, quantos reais eu gero ou perco? Aí depende do custo do dinheiro, do que ele acha que ele vai conseguir fazer com aquele dinheiro, de quão rápido ele pode pré-pagar aquele financiamento sem uso. Então, parte do que a gente faz é essencialmente embutir um serviço de engenharia financeira dentro do capital e ajudar a companhia a fazer essa transição de A para B de uma forma que maximize o valor presente líquido dos reais que aquela companhia vai gerar ao longo da sua vida. Então, em troca disso, a gente fala, puxa, como eu vou te prestar este serviço, como eu vou engenheirar uma solução financeira para você, e como eu sou pré-pagado para qualquer tempo, então o custo do meu capital vai ser alto, porque eu vou ficar por aqui por minutos. Então, a modelagem, para quem seguir a carreira em finanças, vão aprender a modelar a convexidade negativa. Para quem não seguir e quiser reter a intuição do que eu estou dizendo, quando você investe assim, você namora as suas vitórias, mas você casa com as suas derrotas. Quando você financia a transição, quando a transição não acontece, adivinha? Estou com ela. Quando ela acontece, o senhor te liga 2 minutos depois e fala, você tinha toda a razão, olha só que maravilha. Toma esse cheque aqui, espero que eu nunca mais com você, tchau. Isso acontece. E aí sai para a próxima. Então, parte do que a Lumina faz é operar essas soluções híbridas uma velocidade de capital, um giro muito maior do que um fundo de private equity, por exemplo, em situações que têm uma complexidade similar ao do private equity ou do crédito privado. E a gente é pago para correr um risco, que é o risco do pré-pagamento, e absorver essa convexidade negativa, que é uma dimensão que o QEPM das aulas não captura, não tem nada a ver com beta e com alfa, é outra história, para simplificar uma discussão técnica um pouquinho mais longa. Então, isso é uma coisa que a gente faz. A outra coisa que a gente faz, então vocês já perceberam pelo meu estilo de falar, que eu não acredito muito na história de ser mais esperto do que o seu vizinho. Todo mundo fez boas faculdades, todo mundo tem uma formação boa, todo mundo ouve os mesmos podcasts, todo mundo lê os mesmos livros. Essa história de a minha planilha tem 3 abas a mais, o meu Excel crash mais rápido do que o meu vizinho, logo meu modelo é muito melhor porque ele tem 36 levels e o outro só tem 34. Eu sou muito cético em relação a isso, muito cético. Então, na Lumina, ninguém... Quando você apresenta uma ideia de investimento, se você começa dizendo ninguém mais entendeu isso que eu entendi no memorando, a gente até acredita que pode ser verdade, mas é bem improvável. Então, de 0 a 10, os melhores investimentos que a Lumina faz são aqueles que, quando você explica para as pessoas o que a gente está fazendo, todo mundo fala, claro, eu também faria. Isso aí eu também faria. Faria, mas você pode? Não, não posso, mas se eu pudesse, eu faria. Esses são os melhores investimentos. No mundo do investimento, ninguém ganha pontos a mais pela dificuldade, pela complexidade, porque a matemática é difícil, porque o Excel... Não existe isso. O que existe é você entender por que você está botando no bolso um retorno em excesso às unidades de capital empregado. Isso que existe. E por quê? Então, eu não acredito muito nessa busca pelo alfa. Eu acho que se você... Coisa técnica, se você fosse medir quanto de retorno em excesso realmente existe, você descobriria que o alfa que as pessoas declaram provavelmente é muito menor do que eles declaram e que uma parte importante dele é atribuível a outras dimensões de risco que não são observáveis da forma tradicional. A segunda coisa que a gente faz não tem a ver com entender uma situação melhor do que o seu vizinho e ser esperto, mas tem a ver em ser um bombeiro, um hidrante e um caminhão-pipa quando o prédio está pegando fogo. O segredo disso é ter o caminhão-pipa, saber que a mangueira está ligada no hidrante e ter certeza de que, de fato, é um incêndio. De vez em quando isso acontece nos mercados. Os mercados não funcionam como a gente aprende no livro-texto, a liquidez não é contínua,
tem 1 milhão de problemas de mandato, de segmentação, tem uma rigidez institucional no mercado que não permite que determinadas... O investidor de crédito não pode comprar equity, o pessoa de equity não pode comprar crédito, o cara macro não pode fazer micro, o cara que compra bonds não enxerga equity. Tem um monte de limitações de desenho institucional que fazem com que, de vez em nunca, a liquidez desapareça. Nessas horas, a gente gosta de ser provedor de liquidez. E aí, a nossa vantagem competitiva não reside em sermos mais espertos que os nossos vizinhos, mas em termos do caminho people. É desenho institucional. É ter o passivo certo, o capital à disposição para poder apagar o incêndio na hora que ele aparece. Então, o jeito que as pessoas... Então, tem essa caixinha que a gente chama de valores imobiliários deslocados. Dislocated securities. Então, e nessa caixinha a gente faz distress, a gente faz equity estruturado e a gente faz um negócio que a gente adora fazer, que tem a ver muito com a vida do Himalaia, que esses bancos grandes, globais, voltando um pouco da diferença entre investment banking e investing, né? Tem um empréstimo que a gente comprou há um tempo na Londres, que é um caso clássico. Que é assim, tem um determinado financial sponsor, um determinado fundo de private equity, que é um fundo de private equity global, super importante, companhia aberta, listada em bolsa, uma companhia americana, uma das maiores do mundo, mega pagadora de FII, esse banco de investimento todos, que foi comprar e foi construir uma plataforma de infraestrutura. Foi construir uma plataforma de infraestrutura. Ela foi lá para os seus bancos de relacionamento, que queriam fazer os IPOs do sponsor, do próprio Equity, iam continuar recebendo os FIIs e tal. E ela falou, olha, essa empresa, esse financial sponsor falou, olha, eu vou comprar essa empresa aqui de infraestrutura, eu quero um empréstimo. Mas assim, o banco, você faz meus IPOs, você faz meus bonds e tal, empréstimo camarada, que sou eu, um dos maiores fundos de private equity do mundo, eu não vou te deixar na mão. É um empréstimozinho camarada. Aí o banco foi lá, precificou direito o empréstimo. Aí o managing partner, o managing director desse fundo de private equity falou, não, esse empréstimo aqui, pelo amor de Deus, baixo juro. Aí como é que funciona, cara, você trabalha no cliente para saber como essas coisas são na prática. Por um cliente importante, que é um cliente, assim, top 10 globais, vira para você e fala, eu preciso desse empréstimo, então eu não te dou mais mandato. Dentro de um banco de investimento, um monte de coisas estranhas acontecem quando alguém fala isso. Não, porque o cara que cobre esse cliente fica desesperado para atender o cliente. E ele começa a pressionar a instituição para dar o empréstimo. Aí a instituição, obviamente, não pode precificar esse empréstimo errado, exceto que é o que o cliente está pedindo para fazer. Então, o que ela faz? A instituição tira isso da caixinha de empréstimos regulares, podem ser os empréstimos alavancados para fazer, por exemplo, os leveraged loans, que esses leveraged loans que essas instituições têm no private equity da vida, e bota na caixinha os relationship loans, que são os empréstimos de relacionamento. E aí a conta muda, porque aí o officer vai lá e fala o seguinte, olha, aprova esse empréstimo aqui, porque o retorno desse empréstimo vai valer a pena se você colocar não só o juro do empréstimo, mas todos os FIIs a mais que a gente vai ganhar, porque a gente está satisfazendo o pedido desse fundo que vai entender no próximo bake-off, na próxima competição para escolher o banco, ele vai lembrar que a gente deu um empréstimo idiota para ele, num juro que não faz o menor sentido, e vai pagar FIIs para a gente por conta disso. Aí começa uma batalha dentro do investimento entre quem cuida do capital e quem cuida do cliente. E algumas dessas batalhas culminam com quem cuida do capital ganhando, algumas dessas batalhas culminam com quem cuida do cliente ganhando. Invariavelmente, nas que terminam com quem cuida do cliente ganhando, o empréstimo é concedido, passam-se os anos. 5 anos depois, o empréstimo está lá, no juro errado, comendo o capital do banco. Tipicamente, o banqueiro de investimento foi promovido, mudou de banco, mudou de país, etc, etc. E alguém acorda, X anos depois, olhando, quem é
que deu um empréstimo do fulano de tal por conta desse ativo, nesse juro, comendo capital, vende. E aí, tipicamente, o cara que tinha a justificativa nem está lá para explicar o que é o empréstimo mais. E o empréstimo não está rated, não tem rating, não trada, não negocia. Como é que faz? Então, uma das nossas especialidades é recolher esses empréstimos, não um preço de ativo estressado, um preço justo. Mas a gente vai lá, avalia o ativo, olha a companhia, etc, etc, e fala, não, eu não preciso de rating, não preciso de agência de rating, não tenho nenhum problema aqui, não tenho nenhuma outra pessoa do mundo tem o mesmo empréstimo, eu compro ele inteiro de você, mas eu vou prover liquidez para você aqui para resolver esse seu problema. Por isso é um valor imobiliário deslocado. O outro que é clássico é quando o mundo acaba, esses bonds que sell-off, engapam de preço, a gente faz muito disso e tal. E tem um componente muito jurídico, que é você entender como funciona o ciclo corporativo de uma reestruturação de empresa, por exemplo, quando você compra um título no mercado secundário, bota a companhia em reestruturação e tenta recuperar valor de ativo. O jogo de distress, diferentemente do jogo da primeira caixinha da Lumina, que é um jogo de prestação de serviços com engenharia financeira, que é um jogo soma positivo, se você ligar para... fez 29 investimentos no nosso fundo. Se você ligar para nossas contrapartes nos investimentos que não são traded, né? A gente fez coisas que são trading strategies, mas as coisas que são privadas, todos eles vão falar, pô, os caras são ótimos, voltaria, usaria mais dinheiro, porque a gente resolveu um problema e ficou todo mundo feliz. Distress não é um jogo de soma positiva, é um jogo de soma zero. Você tem o valor da firma, você tem o enterprise value, a firma vale 100, você tem 200 de dívida, a firma vale 100. Então, literalmente, aqui o cobertor é curto, a companhia está em RJ, e um número limitado de pessoas vão beber deste enterprise value de vale 100, com o valor de face dos seus clientes valendo 200. É um jogo de soma zero. Então, o ferramental financeiro e jurídico para lidar com isso é bem diferente do ferramental financeiro e jurídico de lidar com a caixinha 1. E, por fim, a caixinha 3, que é a única coisa que a gente faz porque a gente acha que a gente é mais esperto que o vizinho. Porque aqui a gente acha que, por enquanto, mas provavelmente não vai ser o caso no futuro, por enquanto, não há um mercado eficiente para isso. Então, onde a gente acredita que o mercado é semi-eficiente, a gente nunca assume que a gente está fazendo investimento porque nossa análise é melhor. A gente sempre tem que entender qual que é a dimensão não observável de risco, que não é a capacidade que não é o nosso risco de ter imparidade principal, que é o risco que a gente está absorvendo para ser pago em excesso às unidades de capital empregado naquele determinado investimento. Mas nessa terceira caixinha, a gente acha que o mercado ainda é tão ineficiente que aqui vale a pena a gente de fato assumir que a gente vai esperto, que é a precificação de claims exóticos de natureza, em geral, de natureza jurídica ou regulatória, em todo fluxo de caixa. Todo fluxo de caixa que é de longo prazo, difícil de modelar, e que tem uma análise de natureza jurídica ou regulatória, a gente está disposto a botar preço nele. O mercado funciona muito. E quando o mercado funciona mal, obviamente funciona mal para os dois lados. Quando eu digo que o mercado funciona mal, as pessoas pagam demais por determinados claims, muito acima do que a gente pagaria, e de menos por outros. O nosso serviço é tentar achar o que a gente acha que as pessoas estão pagando menos por ter acesso àquele claim, né? Então, nessa estratégia, a gente faz financiamento de litígios em vários lugares do mundo, menos no Brasil. No Brasil a gente não faz isso, a gente faz isso na Europa, a gente faz isso no Reino Unido, a gente faz isso nos Estados Unidos. A gente tem dificuldade de fazer isso no Brasil por motivos sobre os quais a gente pode conversar depois. A gente desconta royalty, a gente já fez as coisas mais malucas que você possa imaginar. Assim, na minha primeira semana de Lumina, falar disso porque acabou no portfólio, minha primeira semana de Lumina, me ligou o filho de um roqueiro famoso brasileiro e falou, olha, eu estou brigado com a banda do meu pai, eu estou entrando na justiça para impedir eles de continuarem tocando, eu tenho uma fortuna para receber de direitos autorais do meu pai, que é o compositor das músicas, mas é o seguinte, eu briguei com a minha família também, então os meus direitos hereditários estão enrolados no inventário,
Eu preciso de alguém que antecipe os meus direitos hereditários que estão enrolados no inventário, que serão correspondentes de quanto o Spotify vai me pagar pelos próximos 10 anos por conta das músicas que são tocadas no Spotify, no contexto onde eu estou brigando com a própria banda que reproduz as músicas. E, não, tipo, o Bradescão não vai botar preço nisso, certo? Então, este é um... Todo respeito ao Bradescão, ou ao Itaú, ou ao Bradescão, todos são os bancos ótimos, incríveis, funcionários. Então, isso a gente faz também na Lumina. Então, essas são as 3 caixinhas que a gente faz. A gente é bem disciplinado, a gente só faz essas 3 caixinhas. Então, essa filosofia de investimento de focar no mecanismo de transferência de risco acima da simetria de informação, ela parece ser bem particular de vocês. Evidentemente, o investidor brasileiro, a maior parte do sucesso como investidor do Warren Buffett foi na época que ele fazia uma coisa que o resto do mercado não fazia. Exato. Era algo que era o único deles. Traçando esse paralelo e em contexto de maior competição, o que vocês estão fazendo, né? O surgimento de novas casas de capital de produção, assim. Opa, é uma paleta mexicana. Toda semana tem uma nova gestora de special seeds. Como vocês enxergam esse risco? Então, se vocês enxergam como risco e como mitigar ele? Sim, a gente enxerga. Em certa medida, ele não é mitigável per se. Se tiver mais capital indo para uma estratégia, os retornos prospectivos vão piorar. É uma realidade da vida. Quem nega isso está, de novo, no business de vendas. No business de ser intelectualmente honesto. Evidentemente, se tiver um caminhão de dinheiro vindo para Special Seeds, o retorno prospectivo dos Special Seeds vai piorar. Como é que a gente se defende disso? Né? Primeiro, a gente tenta, não ser indolente, se reinventar muito. Então, a gente está o tempo inteiro pensando quais são as competências que as pessoas ainda não têm, quais as coisas que as pessoas ainda não sabem fazer. Falar de uma que é pública. Né? Recentemente, a gente securitizou recebíveis de um consórcio chinês que estava fazendo a 4ª ponte do Canal do Panamá para espreadar o risco soberano na República do Panamá versus o risco da securitização. Boa sorte. Não é um negócio... O sourcing da oportunidade, entender como funciona a estrutura, entender como é que você bota de pé. A gente inventou isso lá atrás, mas agora a gente fez. E virou público, e as pessoas falaram sobre isso. Então, da próxima vez, já vai ter muito mais competição fazendo. Claro que vai. E a gente vai inventar alguma outra coisa. Então, eu acho que tem um processo, primeiro, nesse livro de soluções de capital. Se você tiver uma solução mais criativa, você tipicamente fazer investimentos melhores. Então, o teu papel é tentar inventar soluções cada vez mais criativas para manobrar os desafios de estrutura de capital das capazes. Ponto 1. Ponto 2. A Lumina ela não é uma casa de investimento puramente Brasil. Né? No nosso segundo fundo, no parte 2, mais ou menos 40% do fundo está investido fora da América Latina. Nossa maior exposição hoje é Estados Unidos, tem Estados Unidos e Europa. Estados Unidos é mais ou menos, sei lá, Estados Unidos é 30% do fundo 2, uma substância qualquer, a Europa é 10% do fundo 2. O resto é América Latina, com obviamente, grande parte disso no Brasil. Mas o ponto é, se você, uma vez que você entende qual é o peixe que você está tentando pescar, desde que você seja muito, 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 muito disciplinado em relação ao tipo de peixe que você está tentando pescar, quanto maior o lago, melhor. Então, a gente tenta pescar um lago cada vez maior, sabendo que nos Estados Unidos o mercado é super competitivo e está cheio de gente que faz o que a gente faz. Então, a gente vai de jeito super seletivo, a gente não entra em competição, não entra em leilão, só faz coisas proprietárias, com gente que a gente conhece. Então, no final do dia, o segredo é ser muito disciplinado em relação ao tipo de peixe que a gente quer pescar, escolher lagos crescentemente maiores e tentar inventar uma vara de pesca cada vez um pouquinho diferente.
Muito se fala de segurança jurídica, no Brasil, e você passa pelo governo, imagina que tenha visto um pouco disso também na investidora. Muito disso. Como é que você viu isso se transformando no Brasil nos últimos anos? E como a Lumina se posiciona frente a isso? Investimento, estratégia de vocês? Eu acho que o resumo da ópera é o seguinte. Inegavelmente, falei isso, já me deu algum problema para falar disso. Inegavelmente, os últimos 5 anos do Brasil foram 5 anos em que as leis se tornaram muito melhores do que elas eram e os juízes muito piores. E é um cabo de guerra difícil. Cabo de guerra difícil. Lei boa, mal aplicada, causa mais estrago do que lei ruim bem aplicada. Eu acho que isso é um problema subdimensionado no Brasil. Todo mundo fala que isso é um problema. Eu acho que é um problema muito maior do que as pessoas falam que é. Eu não acho. Eu entendo, num ambiente tão polarizado quanto é o Brasil, eu entendo que as pessoas gastam muita cerveja no bar debatendo o que elas acham do ministro Alexandre de Moraes. Eu entendo isso. Eu entendo que as pessoas se incomodam com quão superlativa é a atuação do Supremo e a direita e a esquerda se digladiando por conta do papel do Supremo e da politização do Supremo. Eu entendo porque isso causa tanta emoção, etc, etc. Mas do Brasil, eu acho bem pouco relevante. Eu acho chocante um pouco o STJ é discutido. Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é o tribunal mais importante do ambiente de negócios brasileiro. E os tribunais de justiça são muito importantes, as varas empresariais são muito importantes. O que tem acontecido no Brasil é que as varas têm melhorado muito. A vara empresarial de São Paulo é um espetáculo. As decisões que as varas empresariais de São Paulo dão hoje são muito melhores do que as decisões que você tinha há 10 anos. Em compensação, as coisas que a gente assiste em instâncias superiores são chocantes hoje. Chocantes. E eu acho que esse é um problema, subdimensionado. Como é que na Lumina a gente se adapta a isso? Né? É uma longa história, mas no nosso book de estratégias jurídicas, de claims, por exemplo, a gente não compra direitos creditórios de grandes causas. Bom, não sei. Eu não sei dizer o que vai acontecer com uma grande causa. Não sei. Independente da razão pela qual eu não sei dizer. Não estou nem insinuando nada, não. Só não sei dizer. Não sei dizer. Se você fizer uma análise, se você tabular os grandes casos de mercado de capitais, societário, de indenização, de ultravias, criação indenizatória, que você majoritário tem. Não sei o que vai acontecer. Então, se eu não sei o que vai acontecer, tem nenhuma vantagem, ele provavelmente não faz. Outras casas fazem. Felizmente. Última clássica. A gente Mas acho que se quiser abrir para perguntas da turma também. a gente faz uma última pergunta, a gente abre para o legal. A gente faz a pergunta para todos os convidados que vêm aqui. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo na nossa cidade, que conselho seria esse? Obviamente tem no benefício. Tem no benefício. Eu acho que sem querer eu acertei muita coisa. Mas tem uma coisa que eu não acertei. E eu acho que a culpa... Eu falo isso aqui um pouco aqui na faculdade e falo em outras faculdades também. Eu acho que uma das tragédias da educação brasileira é quão mal
um pouco em como mal se ensina matemática e probabilidade. O conselho que eu daria para mim mesmo, se eu voltasse atrás, é desencanar, tipo, as aulas, tipo, assim, esquece a aula de econometria, a decoreba, esquece. Mas vai estudar essas coisas, assim, o jeito de estudar que eu acho que o INSPER tenta emular em alguma medida, que é essa coisa de problematizar a atividade inquisitiva e partir da Inquisição como uma pedra fundamental do processo educacional, que é um negócio muito legal, metodologicamente, que o INSPER tem. Se eu desse o conselho para mim mesmo, é faça isso com, sei lá, meu irmão fez poli. Eu perguntei para ele, outro dia eu estava batendo papo com ele, perguntei, cara, quantas aulas você teve de cálculo, quantas você teve de probabilidade? Até hoje. Eu não sei na engenharia. Quem faz engenharia aqui? Tipo, quantos cursos vocês têm de cálculo e quantos vocês vão ter de probabilidade? Sim. Gente, o computador vai resolver tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Tá resolvido. Gente, assim, vocês não vão lembrar. Eu até lembro alguma das regras, tipo, derivar, integrar. Eu ainda lembro algumas regras porque eu tive que aprender depois de velho.